Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula? Então pegue sua apostila, seu material de estudo e vamos iniciar a aula de hoje. Colégio Arquiteto, Itaquaquecetuba, unidade 3, capítulo 3, Sistema Nervoso, turma oitavo ano, data dia 24/11/2020. E hoje faremos a correção dos exercícios solicitados na aula anterior e juntamente fazendo a revisão, ok? Então pegue sua apostila, seu material de estudo, fique atento às correções e boa aula! Bom, galerinha, na página 70 vem mostrando algumas situações onde necessitam do nosso equilíbrio. Então, temos aqui no trapézio, né, segurando uma criança só com a mão, andando em uma corda. Tem um nome em inglês, eu não sei pronunciá-lo, mas, enfim, andar em cima de uma corda e precisa de uma destreza muito grande. Mas quem faz esse ponto de equilíbrio? Quem tem a função de colocar tudo em ordem ali, você se equilibrar e não cair em qualquer atividade que você for fazer, até mesmo andar no meio-fio, né? Que costumamos fazer isso. Então, que órgão é esse? É o cérebro. É o cérebro, ok? Então, é o nosso poderoso chefão, o nosso mestre dos mestres do nosso sistema. Então, o tronco encefálico, na questão 8, recebe esse nome por ser uma região de conexão entre o encéfalo e a medula espinhal. Mas ele também exerce funções muito importantes. Então, vamos citar algumas. É a função pela movimentação dos olhos, pescoço, equilíbrio do corpo, respiração, pressão sanguínea e ritmo cardíaco. Então, vendo que são atividades vitais para o nosso corpo. Se caso ocorra uma lesão nessa região, pode causar danos irreversíveis e, consequentemente, levar à morte. Então, o bulbo é uma região do tronco encefálico, porque uma lesão grave do bulbo pode levar à morte instantânea, como a gente acabou de falar, né? Apresenta essas funções vitais, né? Então, ele organiza a respiração. Se bater nessa região e parar de respirar, você tem uma parada respiratória ou uma cardiorrespiratória associada ao coração e não volta mais, ok? Ou pode romper vasos, né? Aumentando a pressão, reduzindo a pressão ali, né? E por aí vai. Então, o bulbo é responsável por funções vitais, como respiração, pressão sanguínea e ritmo cardíaco. Na página 71 não, nas outras páginas abaixo, na página, se não me engano, página 73, me mostrando um texto falando de alguns experimentos lá no Reino Unido com alguns cães com paralisia. E vem mostrando algumas questões aqui. Vamos lá. Questão 1, vamos contextualizar primeiro. De acordo com o texto, danos na coluna vertebral causam que tipo de consequências para o nosso corpo? Então, ocorre o que? A paralisia ou perda dos movimentos. Então, dependendo de onde for a lesão, se for na região da lombar, vai perder o movimento das pernas. Se for região próxima ao pescoço, vai perder a movimentação dos braços para baixo, né? Ficando tetraplégico. Questão B. Essas consequências eram esperadas? Explique. Sim, pois a medula ela está dentro da coluna vertebral. E se a coluna vertebral se rompe, se quebra, torce, acaba lesionando esse órgão, né? Então, vai acabar tendo uma interferência nos membros inferiores. Na questão C, por que a utilização de células da substância cinzenta do cérebro pode dar certo no tratamento de recuperação da célula tronco? Célula vertebral, desculpa. Também. A coluna vertebral é formada por células, né? E quando retiramos essas células lá do cérebro, vai mudar, nosso corpo se adapta muito rápido, a várias coisas, né? Então, essas células que estão lá no cérebro, elas vão formar a função da coluna vertebral, do local onde foi lesionado. Lembrando que ainda é teste, não foi ainda, de fato,
uma eficaz, né? Ser eficaz, vamos pôr assim, né? Então, porque quando lesada, essas células têm dificuldades de se regenerar. E o uso das células nervosas do cérebro sadias, após o cultivo em laboratório, possibilitará a recuperação da medula espinhal. Então, vai auxiliar a comunicação ali, se ramificar, ver aonde estava lesionado e restaurar essa comunicação. Página 74 vem mostrando um exercício falando sobre o sistema periférico e está pedindo para a gente identificar as partes anatômicas. Então, temos aqui o primeiro, que são os nervos raquidianos, né? Que são os nervos que saem da coluna vertebral e vai se ramificando. E esses nervos é composto por várias aglomerações de neurônios, né? Então, tem o axônio, temos a bainha de mielina, e os nervos são formados por agrupamentos de neurônio, como mostra a ilustração acima. Na questão 2, temos duas imagens aqui, questão 2 e questão 3. Então, temos essa primeira imagem, vou reduzir aqui um pouquinho. Então, temos a imagem 1 e a imagem 2. Né? Na primeira questão, ele perguntando o seguinte: os nervos saem de quais regiões do sistema nervoso central? Segundo essa localização, como eles são divididos? Então, eles saem do encéfalo, lá de dentro, e vem descendo para a medula espinhal, ok? E eles saem do centro e vai se ramificando, então saindo aqui da região do crânio, então são chamados de cranianos, e os que saem da medula espinhal, chamamos de raquidianos, ok? Já na figura 2, vem mostrando esses nervos raquidianos separados em regiões, então temos as regiões cervicais, as regiões torácicas, as regiões lombares, as regiões sacrais e a região do coccígeo. Então, observando a imagem, quantos e quais são os nervos raquidianos que possuímos? Então, possuímos 8 pares de cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo. É a mesma quantidade também de vértebras. A mesma quantidade de vértebras que possuímos, é a mesma quantidade de nervos que estão se ramificando. Na questão 4 da página 76, o que são glândulos nervosos? Qual é a sua importância? Os glândulos nervosos têm a função de exercer a mesma função do cérebro, então é como se o cérebro estivesse terceirizando as suas funções. Então, aumentando mais outros grupos ali para também ser um sistema independente, né? Então, os glândulos nervosos são pequenas dilatações fora do sistema nervoso central, que contém corpos celulares de neurônios. Deles saem e chegam diversos nervos que controlam o funcionamento visceral, sem a interferência direta do sistema nervoso central. Isso torna a resposta mais rápida, ok? Então, torna mais rápida a comunicação. Abaixo nós temos um mapa mental, né? Onde temos o sistema central e o sistema periférico. Então, temos aqui o sistema nervoso dividido em sistema periférico e sistema central. O sistema periférico, esse aqui mais um pouquinho. O sistema periférico, ele é composto pelos nervos e pelos glândulos nervosos. Já o sistema nervoso central, ele é formado por mais estruturas. Então, temos o encéfalo e temos a medula espinhal. Do encéfalo, nós temos 3 estruturas principais, que formam o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Já no tronco encefálico, se divide em 3, como bulbo, ponte e mesencéfalo. Ok? Na página 82, vem mostrando alguns exercícios sobre o sistema simpático e parasimpático, associados à função fisiológica
do sistema nervoso. Eu sei que não pedi esses exercícios, né? Mas é preciso fazer a correção deles para que vocês tenham como base para revisão e estudo para a prova também, ok? Então, temos aqui a primeira questão. Quanto à sua função, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso somático e autônomo. Diferencie. Autônomo, gente, significa que ele trabalha sozinho. Então, quando temos a profissão, o pai fala, eu sou um profissional autônomo, eu tenho carteira de autônomo, significa que ele trabalha sozinho, não tem um chefe que manda nele. Então, o sistema autônomo controla as atividades referentes à vida vegetativa, né? E o sistema nervoso somático é aquele que age de acordo com o controle da nossa vontade. Então, ninguém manda nele. Descendo aqui mais um pouquinho, o autônomo, ele funciona com atividades viscerais, né? Então, seu coração, seu pulmão, suas vísceras, né? Intestino, estômago, ninguém manda eles funcionarem, você não manda. Ele funciona sozinho. Então, o autônomo é funcionar sozinho, sem precisar ninguém mandar. Já o somático, ele trabalha de acordo com a nossa vontade. Então, a movimentação dos braços, bocejar, mexer a cabeça, andar, está associado ao sistema somático, ok? No sistema nervoso autônomo, ele é dividido também em dois grupos, é o simpático e o parasimpático. Mas aqui, qual que é a importância vital desse sistema? Então, ele fornece o estímulo e resposta para que órgãos viscerais, como estômago, coração, pulmão e rins, funcionem corretamente, de forma harmoniosa. Se um parar, já afeta outros ali também. Na questão 3, observe novamente as imagens da página anterior e responda ao que se pede. Quando você está com medo, cuidado que isso pode cair na prova, tá? Enquanto você está com medo, qual parte do sistema nervoso autônomo faz o controle visceral? E que reações ela provoca no organismo? Então, a gente vai voltar lá na página. Então, temos aqui. Olha as reações. Nós temos aqui o sistema simpático. Então, ele dilata a pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios, então você consegue respirar mais, acelera os batimentos cardíacos. Opa! Então, quando você está com medo, você está todo acelerado ali. Então, todo o seu corpo trabalha para que você inicie um modo de fuga. Então, você corre mais, tem mais gás para conseguir correr. Inibe a contração da bexiga. Então, quando a gente está com medo, dependendo do nível de medo, pode sim fazer xixi na calça, né? Lembra quando sonha ali, criança, né? Acaba sonhando, acaba fazendo xixi na cama. Então, por conta do medo, por conta do sistema simpático. Já o parasimpático, ele atua no sistema inverso, então ele controla, é a calmaria, né? Ele contrai pupila, estimula a salivação, contrai os brônquios, então a sua respiração fica menor, né? Ele contrai a bexiga. Então, basicamente, são essas funções principais dos órgãos. Então, respondendo a questão... Opa, a gente desceu muito, né? Subindo mais um pouquinho, respondendo a questão. Então, qual é o sistema? O sistema simpático, que ela dilata a pupila, acelera os batimentos cardíacos, libera adrenalina. Então, a adrenalina é um hormônio, que a gente vai ver mais pra frente um pouco sobre a ação desses hormônios no nosso corpo, tem a função de deixarmos alerta. Então, quando a gente sai na rua, né, a gente não fica lá pensando na morte do bezerro. Quem nos deixa alerta quando tá um monte de gente ali, quem é? É a adrenalina, em todos os seus níveis ali. Quando a gente vai num brinquedo, vamos no Hop Hari, né? A gente fica lá, aquele coração acelerado para entrar nos brinquedos, um mais legal que o outro. Quem tá atuando? É a adrenalina. Quando a gente sai do parque, ai, beleza, que legal, tá ali tranquilo, vai até dormindo embora para casa. Quem é? É o sistema parasimpático, ok? Que atua com outro tipo de hormônio, por exemplo, a dopamina, que
que é um hormônio relaxante. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Chegando na próxima página, na página 84, vem falando um pouco sobre as doenças do sistema nervoso. Então, temos a primeira questão, vem falando o seguinte sobre a paralisia cerebral. Lembrando que paralisia cerebral tem vários níveis e graus de paralisia. Pode ser uma leve, pode ser uma moderada e pode ser uma grave, né? Então, aqui está perguntando, será que a pessoa que tem paralisia cerebral vai conseguir perceber o que está acontecendo ao seu redor, em volta dela, no ambiente? Bom, então, essa criança, essa pessoa que tem essa paralisia cerebral, ele não vai compreender o mundo ao seu redor da mesma forma que se o seu cérebro não estivesse, né, no caso, estivesse funcionando corretamente, né? Não tivesse nada paralisado, nem afetado, ok? Vai interpretar de uma forma diferente. Okay? Vai ter uma limitação, tá? Então, aqui vem dando uma resposta seguinte. Ela consegue perceber tudo ao seu redor, por isso, o termo paralisia cerebral não é adequado. O que acontece é que a pessoa com PC, né, não consegue responder adequadamente ao estímulo do ambiente, apesar da maioria dos casos entender tudo que se passa. Então, ela entende, ela ouve, ela consegue entender, só que responder vai ser um pouco mais complicado, entendeu? Você vê uma pessoa que tem paralisia cerebral ou tem microcefalia, acha que a pessoa não entende, que a criança não está entendendo, não está sentindo, mas ela sente sim, sente, só não consegue responder da mesma forma, tá? Então, questão 2. Outra dica. Recomendo assistir o filme, ok? E também recomendo assistir um documentário da Netflix falando sobre as Olimpíadas de 2016, né? Esse ano ia ter, mas não tivemos por conta do corona. Mas assista, porque é um documentário assim, maravilhoso, aonde vem falando sobre as adaptações de pessoas que apresentam parte do corpo mutilado ou tem alguma mobilidade, precisou ter que fazer cirurgias e consequentemente amputaram partes, né, do corpo ou nasceram com alguma alteração. E a sua adaptação, como o corpo estimula, como o desenvolvimento do nosso cérebro se adapta àquelas limitações que nós temos, é incrível, gente, é incrível. Eu vejo muito mais o cérebro, a capacidade do cérebro de se adaptar, de se organizar em uma pessoa onde que aparentemente, vamos colocar entre aspas, muitas aspas, tá? Que não é perfeito, né? Ou apresenta sem uma perna ou duas, ou até mesmo não tendo braços e nem pernas, o cérebro ele se adapta de tal forma que compensa a ausência desse membro. Então assista, é muito legal, muito da hora. Bom, galerinha, é esse o filme que eu pedi para vocês assistirem, ok? É de 2020, é muito bom, mostra a trajetória desses esportistas, né, desses atletas, e mostrando as suas adaptações e capacidades de vencer as suas limitações para alcançar o seu sonho, que é o quê? Ir para uma Paralimpíada. Aqui temos a imagem de uma menina onde ela teve meningite. E meningite é uma doença que ataca o sistema nervoso. Depois procurem, pesquisem mais a fundo quais são seus efeitos. Ela ficou sem os braços e sem as pernas. E tem várias cicatrizes de queimado, como se fosse queimado, né? Então, assista, gente. Eu super recomendo esse filme. Esse filme é maravilhoso, ok? Veja com foco das adaptações e capacidades desses atletas de, mesmo não apresentando o braço, perna, entre outras limitações,
conseguiram alcançar o que queria, porque o seu cérebro se adaptou à ausência daquele membro, ok? Temos na questão 2, falando um pouco sobre o mal de Alzheimer, né? Perguntando se você conhece alguém que já tem Alzheimer, se sabe o que essa doença provoca no organismo. Então, essa questão é pessoal um pouco, né? Se você sabe ou não, eu cuidei de um senhor que tinha Alzheimer. O que é esse Alzheimer? O que ele causa? Quando as pessoas, né, chegam por volta acima dos seus 65 anos, em média, não é regra, em média, ocorre a falha do funcionamento dos neurônios, da passagem dessas informações. E com isso vai perdendo a capacidade de raciocinar, né, de lembrar de algumas coisas, de ele acontecer a perca de memória de coisas simples, de como quando a gente era pequena, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a ir no banheiro, a não fazer na roupa, não é? Quando a pessoa vai chegando a essa idade, essas coisas básicas que para nós, no contexto que estamos vivendo, né, a idade que nós temos, é impossível disso acontecer. Mas quando chegamos nessa idade, acontece sim. Aí precisa, é como se o ser humano regredisse, sabe? Eu vou pôr bem lúdico ali, tentar ser o mais lúdico possível. Então essa pessoa, ela vai perdendo a memória. Então tudo que ela aprendeu da vida dela, ela vai perdendo. Então ela pode esquecer quem você é, esquece que é mãe, esquece que é filha, esquece que tem neto, esquece que tem família. Ela vai esquecendo de tudo. Então, o Alzheimer é uma doença degenerativa que afeta o cérebro e não tem cura. Tem controle ali, mas é degenerativo, não tem conserto. Produzindo uma progressiva atrofia cerebral, que tem início geralmente em pessoas com 65 anos ou mais, fazendo a perder a memória, a capacidade de pensar, raciocinar, bem como alterando o comportamento e linguagem. Então pode ficar muito agressivo, né? Seus sintomas mais comuns são esquecer-se de coisas do dia a dia, inclusive de lugar onde mora. Apesar que a gente esquece de muita coisa, mas não são sinais de Alzheimer. Há um acúmulo dessas situações, ok? E é importante a gente trabalhar o nosso cérebro. Nosso cérebro é um órgão que precisa ser trabalhado. Então, sim, a leitura ajuda. Mesmo você não gostando ou não, você precisa fazer a leitura. Começar a fazer a leitura com livros que você gosta, temas que você gosta. Você gosta de anime? Vai ler anime. Vai ler. Não fique só assistindo televisão, só jogando. A gente fica muito tempo grudado na tela do computador, principalmente agora estudando. Mas você precisa exercitar o seu cérebro em diferentes atividades. Quanto menos rotina nós tivermos, mais capaz o nosso cérebro se torna, e menos doenças degenerativas irá acontecer conosco, né? Pode acontecer? Pode, mas vai demorar, entendeu? Quando você tem um cérebro mais ativo. Na questão 3, temos uma entrevista onde vem questionando o seguinte: você sabe o que a doença, você sabe a doença, a reportagem está se referindo? Que doença que está sendo referida? Transcreva a parte do texto em que faz chegar a essa conclusão. Então, vem falando sobre a epilepsia. Quando fala do ataque, cessa, dura 10 minutos em média. O corpo dói como se tivesse sido socado por horas seguidas. A lembrança da convulsão é forte demais. Temos na questão B, o que essa doença provoca no cérebro? Então, é como se provocasse um curto-circuito. Então, lembra lá dos fios desencapados? Então, é como se na nossa cabeça tivesse um monte de fio desencapado. Encostasse e desse um curto-circuito ali na nossa cabeça. Então, ela pode causar crises convulsivas, provocadas por alterações das atividades elétricas dos neurônios, provocando sintomas variados. Então, pode ter enrijecimento, a pessoa cai, ela perde o controle do esfíncter, então ela pode urinar, pode defecar,
né? Ela pode babar, morder, então vários efeitos podem acontecer em uma crise convulsiva. Então é importante, tá tendo a crise, gente, encosta a cabeça para não lesionar, né? Coloca no travesseiro algo para afofar ali e deixa a crise e corre para chamar a emergência, ok? Não vai colocar nada na boca para não perder seus dedos, porque pode acontecer, de morder e acabar te machucando. Então não põe nada na boca, deixa ela de lado, deixa essa saliva sair, apoia a cabeça e corre para chamar a emergência. E em relação às drogas, na página 89, que também é conteúdo de droga, temos algumas perguntas. O que provoca no sistema nervoso central quando ingerimos esses tipos de drogas citadas, né? Como bebidas alcoólicas, né? Alguns medicamentos que são, dependendo da dosagem, pode virar ser veneno, né? Então, quais são essas alterações? Então, pode, em pequenas doses, o álcool provoca diminuição da coordenação motora e dos reflexos. Então, quando a pessoa já bebeu, já está atolada de bebida, ela não consegue ter os reflexos. Então, por isso que acontece muito acidente com pessoas que bebem. Então, uma pequenina dose já retarda os seus reflexos, ok? Então, o estado de euforia e desinibição por ter efeito prazeroso induz a repetição e assim a dependência. Então, não vai sumir os problemas não somem, os problemas estão ali. Então, a forma que a pessoa consegue encontrar para, entre aspas, lidar com esse problema é fugindo dele, indo em direção a quem? As drogas. E isso não é aconselhado, não é recomendado, ok? Temos na questão abaixo, na questão 2, a legislação brasileira nos diz que respeito ao uso de álcool e ao ato de dirigir é pouco rígida, além de não ser corretamente cumprida. Observe o gráfico abaixo que mostra a porcentagem de acidentes de trânsito em vários países do mundo. Então temos aqui o Brasil, está no topo ali, e no México. Olha a diferença em relação à quantidade de acidentes, a quantidade de consumo também de álcool. Então, aqui temos a porcentagem de álcool e a porcentagem em cada país também. Com base nisso, vamos responder as questões abaixo. Que alterações provocadas pelo álcool pode levar mais facilmente a acidentes de trânsito? Então, diminuição da coordenação motora e reflexos. Então, menos em doses pequenas. Mesmo em dose pequena. Tomei só uma taça, tomei só uma latinha ou só um gole, vai ter alteração também. Dos acidentes de trânsito com vítimas fatais, qual é a porcentagem daqueles causados pelo uso de álcool? Então, em torno de 45% dos acidentes que levaram a óbito, ok? No México, o índice de acidentes fatais decorrente do uso de álcool está abaixo de 5%. Em sua opinião, quais são as causas dessas baixas estatísticas? Então, você pode colocar aqui como a legislação ser mais rígida, então apresenta leis mais rígidas que pegam mesmo essas pessoas que estão dirigindo ali e dá a devida punição. Tem mais fiscalização para essas pessoas, né? E também o fato de conscientização. Na questão 3, temos também a maconha, é uma droga alucinogênia. O que é isso? Então, é uma droga que coloca a pessoa no mundinho da lua, vamos pôr assim? Então, coloca no local da imaginação. Às vezes a gente fica imaginando acordado, né? Sonhando acordado. Mas a maconha, ela leva num estado além. E a pessoa que está com muito problema, muito tensa, não, vou fumar uma para relaxar. Você está só tampando o sol com a peneira, você não está resolvendo o problema, você só está fugindo dele. Então, ela promove os seus usuários visões fora da realidade. Questão 4. Alguns anos atrás, a TV Cultura promoveu uma campanha contra o uso de drogas. Em uma das cenas, apareceu uma jovem fumando maconha e no quadro seguinte, ele era visto dando descarga no seu cérebro, que saía pelo ralo.
Aqui efeito da maconha acompanha que estava aludindo, né? Aludindo, tá certo? Estava aludindo. Então a série estava falando, né, sobre os neurônios. Por quê? A maconha, se ela deixa a pessoa mais lenta, deixa a pessoa viajada, né? Fica lá em outra realidade. Lembra lá da transmissão da sinapse, das informações? A distância entre o axônio e um detrito é menor. Quando faz uso de maconha, aumenta essa distância, podendo até perder neurônios, consequentemente perdendo a cognição daquela pessoa, ok? Bom, galerinha, como atividade para casa, você deverá resolver os exercícios da página 90, 95 e 96. São poucos exercícios, mas também já te dá como base para você estudar para a prova para a semana que vem. Faça a leitura do capítulo 3, gente, por gentileza. Leia todo o capítulo, assista as videoaulas anteriores, né, do mês de novembro, que contém a explicação do capítulo 3, ok? Faça com atenção, beleza? Dúvidas, entre em contato comigo. Fica com Deus, um beijão e tchau, tchau, turminha. Até a próxima!